Por acaso você lida com um idoso ou alguma outra pessoa que vive sempre se queixando das mesmas e mesmas coisas, que vive reclamando do tempo todo, de tudo, e você já não sabe mais o que fazer com essa pessoa? Então assista ao vídeo de hoje. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia, e você está no canal da Felicidade. Seja muito bem-vindo! Hoje eu vou falar sobre como nós podemos ajudar aqueles idosos com um comportamento reclamante. Olá! Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer para você que eu trabalho com análise do comportamento. E dentro dessa abordagem psicológica, nós entendemos que aquilo que a pessoa faz não significa aquilo que a pessoa é. Ou seja, o idoso que reclama o tempo todo não significa que ele seja reclamão, mas sim que aquele é um modo dele se comportar naquele momento. Então este é um ponto importante de eu trazer aqui no começo desse vídeo, para que você pare de tratar e de entender o idoso como ele sendo daquele modo. Porque se você acha que o idoso é deste modo, você não vai poder fazer nada para mudar. Agora, se você acha que aquilo é o modo como ele está se comportando e que ele está fazendo isso por algum motivo, aí sim você poderá ajudar. Hoje eu vou falar de 3 dicas para você ajudar pessoas que vivem o tempo todo reclamando. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é que sempre que há uma reclamação, uma queixa que se repete com muita frequência, é importante, antes de qualquer coisa, nós fazermos uma investigação se há alguma variável, se há algum fator biológico que está causando aquilo. Isso geralmente a gente faz junto de uma avaliação com o médico. Então, por exemplo, casos em que o idoso está com dor, é importante entender se aquela dor tem um substrato físico, se é alguma artrose de joelho, se é algum tipo de infecção, alguma, às vezes, ferida que o idoso tem, que está levando a isso. Outra situação em que o idoso pode ficar também bastante queixoso é se ele está com depressão. Então, idosos deprimidos também vão ter mais esse comportamento de se queixar, de reclamar, às vezes de não se sentir satisfeito ou feliz com nada. Há também a situação em que o idoso volta a se queixar porque ele não se lembra que já reclamou daquilo, né? No caso, por exemplo, de um idoso com doença de Alzheimer. Então é importante que a gente sempre faça primeiro uma avaliação, né, se há alguma causa biológica junto de um médico e de outros profissionais para tratar da causa daquilo. Não adianta a gente só fazer com que o idoso fique quieto, pare de falar, se ele está sofrendo, se ele está precisando de ajuda. Agora, se você já buscou uma ajuda e já está sendo tratado, ou até mesmo se não foi identificado nenhuma alteração com esse idoso, eu tenho uma segunda dica para você. A segunda dica de hoje se refere a entender se há algum tipo de padrão no comportamento desse idoso. Comece a observar. Tem alguma hora do dia que ele reclama mais? Tem alguma situação que, quando acontece, que esse idoso reclama mais? Porque se você conseguir identificar esses padrões, com base na sua observação e de outras pessoas, você pode evitar que a reclamação aconteça. Então, por exemplo, se o idoso reclama toda vez que o filho não liga para ela, você pode fazer com que esse filho ligue antes de ela estar reclamando. Haja antes do idoso reclamar, entende? Ou então, se ele se queixa que está com dor e é sempre naquele horário ali, converse com o médico se dá para antecipar a medicação, ou até mesmo em alguns casos, se ela já está com a dose máxima, se não dá para utilizar uma medicação como um placebo. Então, tenta pensar, será que você pode antecipar para não esperar o idoso se queixar e aí você dar aquilo que ele quer, aquilo que ele está pedindo? Porque também, se você faz isso constantemente, você vai estar reforçando esse comportamento. E aí esse comportamento vai acontecer cada vez mais. Se você não sabe o que é reforço, você pode entender sobre isso clicando no meu vídeo aqui em cima. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é utilize a técnica do reforço diferencial.
O que é o reforço diferencial? Basicamente, é você dar consequências diferentes de acordo com comportamentos diferentes. Então, se você já investigou as causas e está tratando a causa daquela queixa, se você já está prevenindo que o idoso se queixe, mesmo assim isso acontece, o que você pode fazer é, quando o idoso se queixa, você vai dar uma atenção mínima, o mínimo de atenção possível. Então, no caso dele estar se queixando, por exemplo, que ninguém liga para ele, que ele está sozinho, você vai acolher aquele sentimento, dizendo, por exemplo, eu entendo que isso é difícil para você, realmente é difícil ficar sozinho, eu sinto muito por isso. Acolha, você não vai ignorar, mas você também não vai ficar dando muita atenção, não vai ficar estimulando aquela conversa. Quando o idoso fala disso, dê uma atenção pequena e dê muita atenção quando ele falar de outros assuntos. Então, quando o idoso falar de algum outro assunto que seja neutro, por exemplo, algo que ele viu na televisão, ou principalmente se for algo positivo, quando ele acordar dizendo que ele não está com dor, aí você vai dar o máximo de atenção possível. Você vai falar, que ótimo, que bacana, me conta mais sobre isso, nossa, me fala sobre você, ai, vamos passear comigo. Exagere, não tenha medo de exagerar na atenção. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente dá mais atenção para o idoso quando ele está se queixando do que quando ele está bem, quando ele está com um comportamento colaborativo, um comportamento positivo. Então preste atenção nisso também. Será que você não está, sem querer, reforçando mais esse comportamento de se queixar do que um comportamento de agradecer, um comportamento de colaborar, de fazer coisas produtivas? Então essas foram as 3 dicas de hoje. Se você tem outras ideias de como lidar com esse comportamento, comenta aqui embaixo para mim. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão aqui embaixo, e também de ativar as notificações para todos os vídeos. Também curta o vídeo e eu te espero na próxima semana com ainda mais felicidade. Um beijo!